Meus amados e queridos, vamos voltar ao texto inicial, que agora eu vou lê-lo. Não li no começo, fiz toda aquela introdução, mas nós vamos para Gênesis. Agora nós vamos começar mesmo do início, né? Que é Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26 e verso de número 27. Eu já estou na página 4 do livro, quando vocês pegarem, então vocês vão perceber que eu vou falar agora da página 4, 5 e 6. Nessa segunda parte, pelo menos pretendo eu, né? Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. O que está escrito, irmão? Pode ler, por favor, Mário. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Os abençoou dizendo: tenha muitos e muitos filhos. Aí, ó. Acabou já, velho? Pode ir mais? Pode, até o final. Não, é o 26 e o 27 só, né? Ixi, já estou com 28. É por isso que eu estou vendo aqui que está alongando. O negócio é interessante. Mas ó, e essa versão, percebe, irmão, como tem versão de Bíblia que traz uma clareza, né? Já traz mais explicado o texto bíblico, né? Pelas palavras, pelos termos e tal. Mas vamos lá. Então, quem é o homem? O homem é distinto de toda a criação de Deus. Porque nada, nem ninguém, eu digo ninguém na criação, porque tem alguém, ou tem uma pessoa na criação que, aliás, tem outras pessoas na criação. Deixa eu ver se eu coloco aqui para não confundir. Tem outras pessoas na criação de Deus que não é imagem e semelhança de Deus. Confunde, né, as coisas, né, irmão? Pessoas. Que não é? O que é necessário para caracterizar uma pessoa? Tem que ter 3 coisas. Eu não falei isso para vocês. Falei que faz tempo também, né, irmão? Faz bastante tempo. Eu não vou exigir que vocês lembrem. Para exigir que seja uma pessoa, por exemplo, um animal não é uma pessoa. Não. Porque não tem essas 3 características para ser uma pessoa, uma persona. É necessário ter o quê? Alma, espírito E corpo, será? Não. O animal tem alma e o animal tem corpo. mas não tem espírito. Ah, intelecto. Anjos? Calma aí, vamos definir uma coisa primeiro. Não chuta. Você está um chutador terrível. Não, mas é um anjo, que o anjo é uma pessoa, eu lembro que você falou. Tá, mas vamos tentar entender uma coisa e depois a gente chega aí. Mas tá certo. Mas vamos tentar entender então o que caracteriza uma pessoa. Tá? Uma pessoa precisa ter intelecto, inteligência, precisa ter vontade e precisa ter sentimento. Então qualquer criatura que não tenha vontade, inteligência e sentimentos não é uma pessoa. Os animais não podem ser caracterizados como uma pessoa, porque não tem isso aqui. A gente pega isso aqui, inclusive, irmãos, para defender que o Espírito Santo é uma pessoa, porque o Espírito Santo se mostra nas páginas da Bíblia como tendo vontade, como tendo sentimento e como tendo intelecto. Ele sabe, ele se entristece e ele ordena, ele manda, né? Ele dá ordem, ele diz a vontade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, porque Deus é uma pessoa. Os homens são uma pessoa. Os seres humanos são uma pessoa. Os anjos também têm vontade, também têm sentimento e também têm inteligência. Então também, é por isso que eu coloquei, né? Então tem pessoas ou uma classe de pessoa, de uma persona na criação de Deus que não é imagem e semelhança de Deus, são os anjos. Então os anjos não são chamados de criaturas que têm imagem e semelhança de Deus, somente os homens. É bom a gente guardar essa informação e ter esse entendimento, porque eu vou falar para frente uma coisinha e aí a gente vai precisar dessa informação, né? Então os homens são chamados de imagem e semelhança de Deus. Por que eles são chamados de imagem e semelhança de Deus e os anjos não são, por exemplo? Por quê? Eu perguntei primeiro? Eu ia perguntar.
E agora, quem tá Olha só, o que vocês já ouviram aí na escola dominical, talvez pregações, ou em alguma outra ocasião, dizendo assim, olha, o homem é semelhança de Deus porque é isso, isso, isso e isso. O que vocês já ouviram? Vocês devem ter ouvido alguma coisa? Você falou que nós somos semelhança através de Jesus, né? Porque Jesus se fez homem, então nós temos essa semelhança. E os anjos não têm corpo, eles não são espírito. Então não tem como eles terem semelhança. Sim, mano, Paulo, mas vamos pegar desde o comecinho, porque eu trabalhei na questão de Jesus, na restauração, né? Então nós estamos sendo restaurados à imagem e semelhança de Jesus, mas eu estou tratando aqui, o homem nem caiu ainda, então não há nem essa necessidade de ser restaurado, ele está sendo criado por Deus aqui. O que eu estou discutindo na leitura bíblica, a ocasião é essa, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, então o homem aqui não tem que ser restaurado em nada. A pergunta é, o que é essa imagem e semelhança? O que Deus colocou no homem, que Deus tem, e Ele repartiu isso com o homem, Ele comunicou isso com o homem. Nós chamamos de atributos comunicativos de Deus, ou seja, Deus comunicou isso ao homem. Deus tem atributos que são incomunicáveis, incomunicáveis, que Ele não comunica, ou seja, onipotência, onipresença, onisciência. Isso Deus não comunicou, Deus não partilhou com os homens. Mas tem algumas características de Deus, algumas qualidades, alguns atributos de Deus que Deus colocou no homem, que é a sua semelhança. É por isso que ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não é? Então, o que seria isso que Deus tem e o homem tem parecido? É semelhante, né? Parecido. O que vocês já ouviram? Nunca ouviram nada? Não é possível, meu Deus do céu. Vocês nunca ouviram nada? Hã? Nada, não. Livre. Ser livre, por exemplo? É. Ser livre. Deus é livre, o homem também é livre. Quer dizer o quê? Que Deus tem vontade e o homem também tem vontade. Então, olha só, a gente está chegando lá. Vocês já ouviram? Talvez vocês não estão aí puxando na memória. Nunca ouviram nada assim? Mas eu não tô. Não lembra? Não lembro. Ah, Deus é inteligente, tem intelecto, o homem também é inteligente. Deus tem consciência de si e do outro, os animais não têm, né? O homem tem consciência de si, da sua existência e do outro também. O que mais? Deus tem sentimento, o homem também tem sentimento. Hã? Sentimento, isso, tem sentimento. O que mais, mesmo? Que Deus tem, o homem tem também, tem vontade, tem intelecto, tem sentimento, tem consciência de si, do outro, é livre. O que mais? Alguma outra coisa? Tem um bocado de coisa que dizem. Isso geralmente é o que dizem quando vão falar desse assunto. Mas eu disse que os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Mas ele tem tudo, os anjos também têm tudo isso que a gente falou que o homem também tem. Então a imagem e semelhança de Deus não quer dizer essas coisas. Também, irmãos, também. Mas não é isso o principal que Deus coloca no homem que o caracteriza a sua imagem e semelhança. Há uma coisa. Amor? Sentimento, né? Não, também não seria isso. Não seria isso, não. Não é isso que distingue, não. Deus, nós precisamos entender, quando a gente estuda Deus, quando a gente estuda o homem, nós precisamos entender também Deus, ou estudar a respeito de Deus, não é? Porque a gente conhecendo a respeito de Deus, a gente então vai ter alguma coisa para se referenciar. Então Deus nós já estudamos que é triuno. Deus é uma família, não é, irmão? O que ele cria então a sua imagem e semelhança? Um ser que sendo um é mais de um, ou seja, Deus é isso, é um ser que é um na essência, mas é constituído de mais de um, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade, não é isso? Então ele criou o quê? Um ser parecido com ele nessa constituição, que sendo um é mais do que um. Olha, parece um negócio bem complexo, mas não é tanto não, se a gente compreender a Bíblia no que ela está expondo. Então isso seria a imagem e semelhança de Deus, ou seja, sendo um é mais do que um. A gente chama de unidade composta. Deus é um, mas é mais do que um, não é? Deus é uma família, criou o quê? Outra família. Então o que é a imagem e semelhança de Deus? Que nós fomos criados como um, mas sendo mais do que um. Isso está claro lá na criação do Gênesis, principalmente no texto que o
Mário leu, no Gênesis 1, 26 e 27, como se repete no capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e 2. Eu já li isso para vocês, nós já discutimos isso. Nós estamos retomando isso. Vamos ler o texto. Sabe por que fica confuso na mente? A gente fica, nossa, que coisa esquisita. É porque assim nós estamos debaixo do pecado, irmãos. Então o pecado deturpou esse entendimento. Professor, mas qual que é a palavra que você queria que nós extrair de nós? Você falou da escola bíblica. Qual que é essa palavra? Do que eu não entendi. Do que os anjos não têm. Que os anjos não têm? É isso. Os anjos, eles só não são eles não experimentam dessa possibilidade de serem mais do que um. Os anjos, eles não experimentam dessa semelhança de Deus, de conviver em uma família. Entendeu? Os anjos não. Eles são seres únicos. E eles não pertencem a uma comunidade, a uma família. Eles não experimentam isso. E nem na constituição individual, nem na coletiva e nem na individual. Na coletiva, isso que eles não pertencem a uma família, tá certo? Eles não expressam uma família, eles não refletem uma família. Eu estou falando na convivência, na comunhão. Eles não refletem isso, os anjos. E eles são seres únicos na constituição também. Por exemplo, os anjos, eles não têm um gênero oposto. Oposto que a gente já coloca oposto porque é fruto do pecado também, que não era oposto. Eles não têm sexo. Não, ele não tem uma anja, por exemplo. Não tem um anjo masculino e um anjo feminino. Não tem masculino e feminino, não tem? Não tem, mas nós sim. E o que nos faz ser humano de verdade, segundo a criação, é porque nós somos macho e fêmea. Nós somos macho e fêmea. Eu não disse errado. Eu não sou macho. Eu sou macho e fêmea para ser humanidade de Deus. Por que é confuso? Porque nós estamos debaixo do pecado. Porque a gente não consegue compreender uma criação de Deus tão harmônica que não haja essas divisões. De eu enxergar o outro fêmea, porque quando eu enxergo o outro fêmea, quando eu digo essa é a fêmea, ou essa é a minha mulher, eu não enxergo como a mim mesmo. É ou não é? Eu não enxergo como a mim mesmo. As relações matrimoniais são harmoniosas, irmão? Eu fiz uma pergunta. Não. Então eu não consigo enxergar o outro como sendo eu mesmo. Mas quando o Deus cria a fêmea e apresenta ao macho, ele olha para a fêmea e diz: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então não é? Então para o macho, quem era a fêmea? A completude dele. O que faltava nele, ele viu nela. E vice-versa. Então eles eram quem? Um para o outro? Eles mesmos. Por que a gente não vive assim? Por que a gente acha estranho pensar assim? Porque nós estamos debaixo do pecado, irmãos. Porque a nossa mente, ela tem categorias pecaminosas, egoísta. A gente não quer muitas vezes bem nem o nosso parceiro conjugal. É verdade ou não é? Vocês percebem? Então quando a gente hoje está trabalhando o conceito teológico, para nós fica um negócio muito esquisito quando a gente ouve, porque a gente não consegue conciliar isso a uma realidade. Tem muitas pessoas que começam a estudar a Bíblia e falam: nossa, como é difícil isso é impossível. Nossa, irmão André, onde existe uma igreja assim? Quando a gente começa a falar o que é a igreja ideal, né? De Deus. Ah, irmão, que casal que vive assim? Ah, irmão, quem pensa assim? Ah, irmão, não dá para viver assim. Não é assim que a gente, quando começa a ouvir os padrões de Deus, a palavra de Deus, a gente acha isso impossível. Por quê, irmãos? Porque nós somos ainda, nós estamos sendo afetados ainda pelo pecado, as consequências do pecado. Mas o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a vontade de Deus, a palavra de Deus, que tem um padrão muito mais elevado e eu não posso baixar esse padrão. Tá certo? Eu, como professor, preciso colocar a vontade de Deus. Ainda que para nós, assim, nossa, mas isso é impossível. Não é impossível não. Nós confiamos no poder da cruz. Nós sabemos o poder que tem o Espírito Santo de transformar a nossa vida, pouco a pouco, até que a gente chegue. Vai ser na glória isso.
Mas essa condição de Jesus está tão evidente em nós que a gente vai crescendo pouco a pouco, se parecendo mais com esse ser humano que Deus ele criou lá no começo, deu errado, deu ruim, né, no meio do caminho, e o Espírito Santo está regenerando, está transformando isso agora pelo poder do Evangelho, por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Diga aí, Adriano. Outra característica que nós temos a imagem de Deus, que nós procriamos, que nós criamos também, que nós, como um exemplo, a nossa família, como você falou, sim, e você consegue identificar uma geração de famílias, isso, né? Através disso aí, você falou que os anjos não podem, né? Isso, eles não têm, não se reproduzem, não então. se reproduzem. Então, Exato. é uma das, assim, é o poder da multiplicação da vida, né? Deus aqui. deu essa bênção para nós. É por isso que eu disse que nós não fomos criados. Nós hoje somos fruto da multiplicação desse casal, que é a família estendida, irmão. Nós temos a dificuldade de viver pensando que nós somos essa grande família no mundo, não é? Essa divisão vem por países. Um país, irmão, ele vive para ele. Ele suga os outros em benefício dele. Ele não quer nem saber se a economia vai quebrar, se o povo lá vai morrer um monte de gente, manda bomba. Ele não quer saber, né? Aí tudo bem, nossa, país é uma coisa muito grande. Vamos falar então de movimento religioso. Então, movimento religioso não quer nem saber dos outros. É ele, está acima de todos os outros, não é? Mas movimento religioso é muito grande ainda. Vamos pegar assim, denominação religiosa. Vamos pegar denominação religiosa, não quer saber das outras. Vive para si, trabalha para si, é ou não é? Mesmo que as outras sejam da mesma confissão religiosa, mas a denominação não é a mesma. Então elas não vivem nesse pensamento de que somos uma mesma família em Cristo. Não, mas é muito grande a denominação. Vamos pegar assim, grupo dentro da denominação. Grupo feminino, ou grupo masculino, ou então um grupo de jovens. Vamos pegar os grupos. Esses grupos têm dificuldade, inclusive, de conviver com os outros grupos dentro da mesma denominação, que faz parte do mesmo movimento religioso, que faz parte do mesmo país. Não, mas é muito grande ainda. Grupo, esse negócio de grupo é muito grande, né? Vamos pegar família, que é um negócio assim mais próximo. Família, parente, eu estou falando. A gente chama de ter a família nuclear e a família estendida. Vamos falar da estendida, tá? Estendida que é o que? É o pacotão. Quando a gente casa, vem um pacote. O download, quando você faz o download do negócio, não vem um pacotão, um monte de coisa junto, né? Alguns são vírus, você precisa identificar. Aí a gente identifica, os vírus vêm e vem um pacotão, assim, quando instala o negócio, vai um pacote. Então, aí vem sogro, vem sogra, vem cunhado, vem o primo, vem o sobrinho do não sei quem. É o mesmo pacote, não tem jeito. Casou, é todo mundo. É todo mundo. Precisa amar todo mundo. Nossa, mas é difícil, né? Mas é muito grande também esse negócio de família estendida. Esquece esse negócio. Vamos para o mais perto ainda. Família nuclear. Papai, mamãe e os filhinhos. Difícil viver na harmonia, não é não? Não é, irmão? Os irmãos, dá problema. Não dá, irmão? Tem irmão que, quando o pai morre, não quer nem saber do outro, quer herança, quer partir tudo. Ainda que ele tenha casa própria, o outro não tem, quer metade, ele quer tudo. Esse negócio de irmão já dá problema também, né? Mas ainda, irmão, vamos pegar casal. Percebe, irmão, que a gente tem essa dificuldade de conviver em família, ainda que essa família seja tão próxima, que seja nós mesmos dentro da nossa casa, mas isso é a humanidade na ótica de Deus. Deus, quando vê a humanidade, vê a humanidade. Não faz divisão disso, nem de sexo, nem de etnia, nem de classe social, nem de religião, nem de nada. Deus olha o ser humano a ser resgatado, o ser humano que se perdeu, que era a sua imagem e semelhança. Deus olha assim. Nós que somos pecaminosos e pecadores, aí a gente faz essas divisões, mas Deus não. Não há macho, não há fêmea, não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego. Todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28 está escrito isso. Percebe? Oi? Falando do Gênesis 5, alguma coisa ele não leu. Eu vou ler agora, só porque eu estava tentando aqui pegar essa ideia de quando Mas Deus... você sabe onde está no Gênesis, né? Sim. 5. 1 e 2. 1 e 2 ali. Tá bom. Só para que a gente tenha essa ideia, irmãos,
que quando Deus criou a humanidade, Ele criou tão harmonioso que chamou o ser humano de humanidade. E a humanidade para Deus são todos. Está certo? 3,28 de Gálatas, né? Que em Cristo Jesus não há homem, não há mulher, não há fêmea, não há macho, não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego, todos são em Cristo. Então não tem essa divisão. Um não é maior do que o outro, é o que o texto está dizendo. Um não é melhor do que o outro, é o que o texto está dizendo. Um não merece, o outro merece. E o texto está dizendo que isso é impossível. O texto diz que todos são um. Não é essa divisão de machismo, de etnia, de nada, irmãos. É que a gente confunde, olha só, tudo que a gente se relaciona hoje é a partir do pecado. Preste atenção no que eu estou dizendo. É a partir do pecado. Então existe hoje, eu já disse para vocês, eu disse em tom de brincadeira, mas vou dizer sério agora, que quando a mulher precisa se sujeitar ao homem, submeter o homem, isso é fruto de maldição, irmãos. Isso não é bênção de Deus coisa nenhuma. Porque essa ordem só foi dada à mulher depois do pecado. Mas por que Deus precisou dar essa ordem? Porque a mulher com certeza se rebelaria contra a autoridade do marido. Tá certo? Antes não havia essa necessidade. Porque é uma harmonia tão grande que um servir o outro era um prazer, era um privilégio. E Deus criou o quê? O homem como sendo maior do que a mulher? Não. O que tem aqui? Ordem hierárquica? Não. Existe ordem criacional funcional. Quando Deus criou o homem primeiro, criou em uma função. A função do homem é proteger a mulher, é cuidar da mulher, é orientar a mulher, é liderar a mulher. Isso é o que Deus criou e deu a ordem para o homem. Foi isso? Só que hoje a gente vive como? Só para completar o raciocínio dele. Como que a gente vive hoje? Nessa questão de superioridade e inferioridade, não é? De maior e menor? Então é satânico, é antibíblico o homem querer ser maior do que a mulher. Como também é antibíblico e satânico a mulher querer ser maior do que o homem. Existe uma ordem funcional, de funções, irmãos. Então o homem tem uma função, a mulher tem outra função. Tá certo? Essas são as funções de um e de outro. Quando a mulher quer tomar aquilo que é do homem por direito criacional, isso está errado. Quando o homem quer tomar a parte da mulher, quer cumprir o papel da mulher, isso também está errado. Ou seja, por negligência, ou seja, por comissão, ou seja, fazer o que não deve, o pecado. Vocês entendem? Mas a ordem de Deus foi que um servisse o outro, um vivesse em favor do outro. Olha só, não é difícil, né, irmão? Como que a gente vai viver assim? Como que a humanidade vai viver assim? Como os casais vão viver assim? Ora, vão viver assim, sim, se submeterem à palavra de Deus, ao Espírito Santo, se buscarem a Deus, se viverem em função um do outro, se subjugarem o egoísmo, porque a gente vive na individualidade. Esse é o maior problema da nossa geração, irmãos. A individualidade. Hoje é cada um por si e Deus por ninguém. Porque Deus não é nessa divisão jamais, não é? Deus, Ele não aprova, irmão, nenhuma facção, nenhuma divisão, nenhum divórcio. Deus não aprova nenhuma separação. Deus não aprova essa ruptura. Deus não aprova o desmanchar de relações. Tá certo? Eu estou falando aqui no âmbito geral, né? No âmbito geral. Diga aí, Adriano. Aqui no texto que diz que a mulher é idônea. Idônea significa que se adequa, que serve perfeitamente ao propósito que se refere, que demonstra aptidão e capacidade para ocupar determinadas tarefas. Sim. Submissão é uma condição em obediência, disposição para obedecer, aceitar situações e deixar dominar passivamente, executar de bom grado ordens. Está escrito aqui. O que significa? Isso é o dicionário de língua Isso, portuguesa. isso. Que nem sempre tem coisas aí que eu até concordo que é conceito bíblico. Agora tem alguns pontos que aí eu acho que a gente teria que ver direitinho algumas afirmações, né? Sim, sim. Como por exemplo, aceitar passivamente. Eu acho que não é assim a relação.
Não deve ser passivamente, deve ser ou seja, em concordância, em harmonia, né? Porque a questão do passivo é aquele que não tem vez, não tem voz, não tem opinião, não tem direito. Esse é o passivo, que não é relação bíblica. A relação bíblica é que seja uma sociedade, tá certo? Sociedade, onde haja de fato o direito de decisão igual, de opinião igual, né? Agora, lógico, irmãos, quando há uma ordem funcional, então há uma necessidade de uma liderança. Agora, a liderança não é uma liderança como hoje se tem, opressora, manda e não quer saber se o outro quer ou não quer, tá certo? Agora, quando um serve o outro, porque quando a gente entende liderança bíblica, é que esse líder ele vai fazer de tudo para servir o outro e fazer o de melhor para o outro, não é? Essa é a liderança bíblica, mas a liderança que entende hoje não, é manda, o cara manda, né? Não, está errado isso aí, já está errado. Mas você queria falar mais alguma coisa, não? Tu queria, Adriano, falar mais alguma coisa? Não, é só... Não, é só, tá. Só a leitura. Do que é idônea, né? Você trouxe o que é isso, fez uma mulher idônea. Porque ele vai assim, disse mais o Senhor, no capítulo 2, no versículo 18, disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, Isso. farei uma auxiliadora que seja idônea. Aí Exato. é aquela parte, né? Exato. Mas Deus aqui então cria esse casal como sendo um reflexo, uma imagem e semelhança do próprio Deus. Tá certo? Do próprio Deus. Então eles são um, não são dois. O capítulo 5 de Gênesis, que é o que eu falei, não li até agora, mas vamos ler. Alguns já leram aí, mas vamos ler de novo. Eu sei. Vamos lá, Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Algumas versões vai estar assim: Deus criou a humanidade, em lugar de homem, né? Macho e verso 2: macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Quem chamou de Adão? O macho e a fêmea. Os criou, os abençoou e os chamou Adão. Então quem é o Adão? Aliás, a versão, se tiver uma versão aí, vai estar assim: ao invés de Adão vai estar humanidade. Meu tá homem Tá, também. mas está humanidade o seu, né? Isso. Então, Adam, no original, na língua hebraica, foi escrito aqui, quer dizer justamente isso: humanidade. Tá certo? Ser humano, né? Ser é uma entidade, humano vem de humus. Humus, a terra, o barro, a argila, né? Então, humanidade quer dizer isso: aquele que veio do barro, da argila, do humus. Tá certo? O Adam, o vermelhinho. Adam quer dizer vermelho, né? Adam, Edom, Edomita, né? São os vermelhinhos, que é o que vem, que era o aspecto desse casal quando foi criado, que foi tirado o material do barro, não foi? Aliás, nós não somos corados, não todos, mas a vida não está em estar corado. Quando alguém está pálido é preocupante. Não, sim, não é a natureza, estou falando da natureza, é preocupante, não é? Então nós somos o vermelhinho. Qual é a cor da vida? O sangue, irmãos, vermelho, não é azul, é vermelho. Tem sangue azul que é aquele que acha que é melhor, né? Até o sangue acha que é. Quando eu era pequeno eu até achava que tinha medo desse negócio de sangue azul, mas não tem. Então, olha só o que diz aqui, irmãos, que Deus chama a criação dele de ser humano, de humanidade. Mas depois do pecado, aí teve a divisão, depois do capítulo 3 de Gênesis, não é? Que aí o homem vai pegar a fêmea, que agora para ele já não é mais osso dos seus ossos, nem carne da sua carne. Ela que se vire, não é problema meu. Ele quis se esquivar da responsabilidade. O que aconteceu, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Olha, irmão, começou os conflitos, a transferência de responsabilidade, de culpa. A mulher que o Senhor me deu. Como assim a mulher que eu te dei? Você já está vendo assim então que a mulher não é problema seu? Que a companheira que eu te dei, que veio de você, já não é problema seu, já não é responsabilidade sua. Então, você está transferindo a culpa para ela.
Qualquer semelhança é mera coincidência. E hoje, né? Nós transferimos culpa um para o outro, não é, irmão? Não assumimos a responsabilidade. De quem é o problema de resolver a situação do pobre, irmão? Do desamparado, do aflito, do morador de rua, das famílias que estão desgraçadas aí. De quem é o problema? Do governo? É a Dilma. É do governo, irmão? Né? Dos ricos que tem bastante para Dos dar. ricos? De quem que é o problema? É meu. O problema é meu. De quem é o problema do casal que está se desmantelando dentro da igreja? De toda a congregação que ali vive, meu Deus do céu. De quem é o problema daquele menino que está se enfiando nas drogas, que é filho dos irmãos fulano de tal? De quem é o problema desse menino? Tem que ser da comunidade de fé que vive ali, se são regenerados, se é uma família, se é uma comunidade de fé, se professa Jesus como Senhor deles. De quem é o problema do irmão que não está conseguindo pagar o aluguel desse mês? Meu Deus, é o problema de todo mundo que congrega naquele lugar onde o irmão congrega. De quem é o problema da família que está em luto? Nosso, irmão, nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram. Isso precisa ser retomado. O Evangelho tem essa proposta de retomar isso, de matar o nosso egoísmo, de trazer o senso de coletividade, de que o outro não é outro, e não é problema do outro, é problema meu. Eu sou responsável por todo mundo, né? Eu sou responsável pelo casamento dos outros, eu sou responsável pelos filhos dos outros, eu sou responsável pela necessidade dos outros. É isso que a Bíblia ensina, amados. Isso é Evangelho. Desculpe, mas se é isso que não é isso que vocês ouvem e nem vivem, problema nosso. Quase que eu sou tentado a falar com o velho. Olha só, hein? Escapei pro pouco, mano. Quase que o velho. Se você fala o contrário, vai falar, então cadê o Evangelho? Quase que o velho homem me trai aqui, ó. Ai. Pela ira que ia subindo aqui, que eu tava ficando irado aqui, viu? Vocês percebem, irmãos, como que a gente está longe do Evangelho? Como que a gente precisa ser transformado pelo Evangelho? Vocês percebem que o Evangelho é uma mensagem assim, sem igual? Que essa proposta de consertar a humanidade, de salvar a humanidade, isso é Evangelho. Quem é que tem semelhante proposta? Qual é a religião que tem isso? Nem os evangélicos têm essa proposta. Nem os evangélicos têm essa proposta. Só o Evangelho tem essa proposta. O problema é que os evangélicos não estão nem pregando e nem vivendo o Evangelho. Então os evangélicos, ou o Evangelho não tem muito a ver com os evangélicos que estão aí. Jesus não tem muito a ver com as igrejas que estão plantadas por aí. E às vezes plantadas mesmo, que não se move para nada, né? Não é, mano? Não se move para amenizar o sofrimento de ninguém, nem do bairro, nem dos vizinhos, nem das famílias que congregam nelas mesmas. Não é? Agora isso é Evangelho, é por isso que eu me encanto com o Evangelho. O Evangelho para mim é um negócio assim, sem igual. Desde que eu conheci o Evangelho, quanto mais eu conheci o Evangelho, eu falei, nossa, que coisa linda, as pessoas deviam conhecer isso. E cada vez mais eu desejo conhecer o Evangelho, viver o Evangelho, porque é uma mensagem, uma proposta que é do céu, da eternidade, só podia vir de Deus, né? E que poucos evangélicos experimentam. Porque se experimentasse o Evangelho como ele é, teria uma vida chamada de abundante. Inclusive foi promessa de Jesus, não foi? Se cresce nele, teria uma vida e vida em abundância. E nós não temos vida abundante muitas vezes porque nós não conhecemos o Evangelho, nós não vivemos o Evangelho, nós não temos a vida abundante porque nós queremos viver segundo a gente, a nossa proposta, a nossa denominação, o nosso movimento religioso, o que a gente bem entende o que é Evangelho. E aí é terrível, irmão. E a gente precisa conhecer o Evangelho, porque é um negócio fenomenal. Mas se a gente não se conhecer, esse serzinho pecaminoso que precisa de conversão, de transformação, de mudança na alma, no coração, que é um negócio muito mais profundo do que comportamento que mudou. Aí foi a última coisa que eu vou encerrar daqui uns 2 minutinhos, para não passar do horário. Isso que eu ia colocar, que eu acabei não colocando, que eu falei para vocês que a gente peca por obras, por pensamento e por palavra. Mas tem um quarto ponto, melhor dizendo, que esse ponto aqui, irmãos, é uma coisa que pega muitos de nós. Nós pecamos também por abrigar sentimento que não provém do Espírito Santo. Amargura, não é? Então não é só porque eu não pensei, não é só porque eu não falei, não é só porque eu não fiz, mas aquilo que eu sinto.
aquilo que é o que vai gerar todas as outras coisas. Ou muitas vezes é um sentimento que eu consigo mascarar, porque o meu comportamento é bonitinho, porque a minha fala é bonitinha, né? Porque o que eu realizo é bonitinho e parece ser de Deus. Só que o sentimento, irmão, está lá. A amargura está se formando lá. O sentimento de querer se aparecer está lá. De soberba, de inveja, de querer provar alguma coisa para alguém. A gente vive assim muitas vezes, né? Esses dias eu fiquei assim com raiva. Acho que 2 semanas atrás. Fiquei com raiva. Com raiva mesmo, raiva. Principalmente 2 pastores. 2 pastores. Me deu uma raiva assim, sabe? E aí eu vi lá uma postagemzinha, uma figura em imagem. A imagem falava mais ou menos assim: quando você sai da igreja, você não presta mais, né? Você não é mais amigo, aquela pessoa desfaz amizade. Era mais ou menos assim. Aí me veio na memória 2 pessoas que fizeram isso comigo mais ou menos assim, romperam a amizade comigo. Mas embora na minha cabeça eu sempre pensei, eles estão desfazendo amizade porque eles nunca foram meus amigos. Nunca foram. A amizade não se acaba porque eu deixei de congregar aqui com você e estou indo para outro lugar, ou que eu mudei de cidade, ou que a gente não se vê há 10 anos. A amizade, irmãos, independe de tempo e de local. Independe disso. Amizade verdadeira, né? Mas a relação era de utilidade. Eu era útil no ministério. Eu era útil na igreja. Eu era útil produzindo alguma coisa para a facção dele, né? Para o grupinho dele, para o movimento dele. E aí eu era útil enquanto eu estava lá. E eu propus uns negócios lá, nossa, que maravilha, vamos fazer. Mas quando eu saí, quando o outro descobriu também que eu não era mais pertencente à facção do amigo dele, não quiseram, eu fiquei com raiva. Eu falei, vou escrever um bocado de coisa aqui. Já vi um bocado de texto bíblico na minha cabeça, e eu falei, vou pegar do Gênesis ao Apocalipse. Vou falar aqui, né, texto e tal, o conceito. Falei, vou escrever no blog, que é um texto maior, põe o link lá no Face, no público, no grupo, distribuo no WhatsApp, em todos os 9 núcleos. Eu vou colocar no final André Freitas. Aí, veio o Espírito Santo e disse, não, você vai escrever como fruto de uma amargura do teu coração? Eu falei, mesmo, não posso, né, Senhor? Eu não posso usar da tua palavra e compartilhar a palavra movido por um sentimento de amargura. Embora eu estava indignado, não era nem por minha causa, não era por mim mesmo. Eu sou resolvido nisso, graças a Deus. Graças a Deus. Que as pessoas que me rejeitam é porque não me amam. Eu vou fazer o quê? Eu não deixo de amá-las. Na oração, se depender de mim, eu não quebro relação com ninguém, depender de mim. Irmãos. Porque Paulo disse, depender de vocês, você não faz para os homens, depender de mim. E tem gente que já me ofendeu, já me machucou, e tal, mas depender de mim, quem me conhece há 10, 15, 20 anos que eu sirvo a Deus sabe que é assim. Eu não estou aqui bancando o super espiritual, não, mas é assim. Eu sou assim, aprendi no Evangelho que é assim. Depender de mim, meu irmão, Deus te abençoe, vamos orar, e Senhor, não deixe nenhum sentimento contrário do meu coração a respeito dessa pessoa, não deixa, porque eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero o céu, eu quero Deus. E aí, não era por mim não, a minha indignação é por pastores que têm esse sentimento, que se comportam assim porque vão gerar pessoas iguais a eles, e por pessoas que estão carregando a palavra de Deus na boca deles, ensinando pessoas, mas se comportam assim. A minha indignação era por isso, porque esses pastores, eles estavam produzindo aquilo que não era evangelho. Essa era a minha indignação, não era por minha causa, só que estava me gerando uma amargura, sabe, um negócio assim. Eu falei, não vou escrever, não escrevi. Se eu escrever futuramente, aquilo que eu estava pensando, talvez eu escreva, mas não mais como fruto de uma amargura, de uma raiva, ainda que a raiva era santa, era uma raiva santa porque a indignação era, a intenção era boa, mas o sentimento não era. A intenção era, eu ia escrever mesmo para tentar mostrar para os irmãos que não deve ter esse sentimento nem esse comportamento. Essa era a minha intenção. Só que o sentimento que estava gerando no meu coração não era bom. Eu falei, não vou. Eu tenho que compartilhar com os irmãos, seja no Face, seja nas aulas, seja na pregação, aquilo que é fruto de uma edificação do Espírito Santo na minha vida, de uma compreensão do Evangelho. E aí sim, compartilho com os irmãos, partilho a palavra de Deus, só nesse sentimento, como fruto de gratidão, porque Deus falou comigo,
transformou a minha vida, mostrou os meus pecados, e aí eu compartilho então aquilo que Deus fez na minha vida, e é isso que eu devo fazer nas aulas, nas pregações, seja nos comentários, nas postagens do Facebook ou outras redes sociais, fruto de edificação de Deus na minha vida. Aí eu compartilho com os irmãos aquilo que Deus está fazendo na minha vida pela palavra, e eu não posso usar o dom que Deus me deu, seja para escrever, para elaborar conceitos, para expor ideias bíblicas e tal, para outra coisa a não ser para edificar pessoas. Não posso, né? Então Deus esses dias me salvou de mim mesmo, me salvou de mim mesmo, porque é o que Deus precisa fazer.